Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática, essa aula de número 10. Aqui nós vamos dar sequência ao estudo das funções, vamos conhecer como estudar o sinal de uma função e vamos dar início ao estudo das inequações. Para começar, eu trouxe aqui a definição do que seria o estudo do sinal de uma função. Vou considerar nesse primeiro momento a função polinomial do primeiro grau. Então, estudar o sinal de uma função significa determinar os intervalos do domínio nos quais a função tem imagens positivas e negativas, bem como os valores para os quais a função se anula. Para estudar o sinal da função polinomial, precisamos determinar sua raiz e, em seguida, observar o comportamento do gráfico, levando em conta o sinal do coeficiente a. Para estar determinando a raiz, nós podemos usar uma expressão que apareceu em aulas anteriores, né? A raiz da função polinomial do primeiro grau pode ser calculada usando menos b sobre a, menos o coeficiente b sobre o coeficiente a. E o sinal do coeficiente a diz se a função ela é crescente ou decrescente. Se o sinal de a ele for positivo, maior que zero, a gente vai considerar que a função é crescente. E se o sinal de a for negativo, menor que zero, a função terá um comportamento decrescente. Então, para fazer esse estudo, eu dividi aqui em dois casos. No primeiro caso, eu estou considerando aí um a maior que zero, né, a função crescente, e aí eu vou fazer um esboço do gráfico usando o valor da raiz. Então, veja aqui que nessa parte central eu tenho menos b sobre a, que seria o valor da raiz, e como a é maior que zero, o comportamento dela é crescente. Perceba que com esse esboço eu já posso identificar as regiões do gráfico onde a função é negativa e onde a função é positiva, fazendo o estudo do sinal dessa função. Então, veja que valores maiores do que a raiz fazem com que o gráfico esteja em regiões positivas e valores menores que a raiz fazem com que o gráfico esteja em regiões aqui com valores negativos. Aqui ao lado eu tenho essas informações, né? Para o x menor que menos b sobre a, para o x menor que a raiz, a função ela é menor que zero, então ela é negativa. Para o x maior que menos b sobre a, maior que a raiz, nesse caso, eu tenho a função também maior que zero, então ela é positiva. E para o x igual a menos b sobre a, né, para o x igual à própria raiz, eu tenho que o f de x igual a zero. Avançando aqui, eu tenho o segundo caso. Nesse segundo caso, eu estou considerando que o a é menor que zero, e nessa situação a função ela é decrescente. E aí, eu fazendo o esboço da função polinomial do primeiro grau, ela vai ter esse aspecto, né, uma reta decrescente. Nesse ponto aqui de encontro com o eixo x, eu tenho a própria raiz, né, o menos b sobre a. Valores acima do eixo x, eu encontro valores positivos para a minha função, e valores abaixo, eu encontro valores negativos para a minha função. E aqui ao lado eu tenho essas informações, né, para o x menor que menos b sobre a, menor que a raiz, eu tenho que minha função é maior que zero, é positiva. Então, valores antes aqui da raiz fazem com que minha função seja positiva. Valores de x maiores que a raiz, maiores que o menos b sobre a, fazem minha função ser menor que zero. Está aqui, ó, se eu escolher valores de x maiores que a raiz, a função vai ser negativa. E para valores de x igual à própria raiz, igual ao menos b sobre a função ela é igual a zero. Bom, avançando, nós vamos ver agora como fazer o estudo do sinal de uma função polinomial do segundo grau. Então, ao estudar o sinal da função quadrática, vamos considerar 6 casos, levando em conta o sinal do discriminante, né, do delta, e do coeficiente a. Então, dividir aí nesses 6 casos. No primeiro caso, eu estou considerando o delta maior que zero e o a maior que zero. Com o delta maior que zero, minha função quadrática, minha função polinomial do segundo grau, possui duas raízes reais distintas, o x' e o x duas linhas. E com o a maior que zero, a concavidade da minha parábola está voltada para cima. Então, se eu fizer o esboço do meu gráfico, eu vou ter esse aspecto. E com isso a gente pode identificar as regiões onde o gráfico vai apresentar valores positivos ou negativos para fazer o estudo do sinal. Então veja que os valores que estão acima do eixo x são positivos
e os valores que estão abaixo são negativos. E aqui eu tenho que para x igual a x' ou x igual a x duas linhas, né, o x iguais às raízes, minha função ela é nula, ela é igual a zero. Agora, se o x escolhido aí for menor que x' ou o x for maior que x duas linhas, minha função ela será positiva. Então, valores aqui maiores que x duas linhas ou menores que x' trazem valores positivos para a minha função. E para valores que estão entre x' e x duas linhas, né? O x aqui entre x' e x duas linhas, a minha função traz valores negativos. Então, qualquer x escolhido aqui faz com que minha função seja negativo. Isso para o primeiro caso. No segundo caso, eu vou considerar ainda o delta maior que zero. Então, eu tenho duas raízes distintas, só que o a agora ele é menor que zero. Então, isso faz com que minha concavidade esteja para baixo. E aí, como é que fica? Valores acima são positivos do eixo x, valores abaixo do eixo x são negativos. E eu tenho aqui que para o x igual a x' ou igual a x duas linhas, eu tenho minha função igual a zero. Agora, para x menor do que x' ou x maior que x duas linhas, a função ela apresenta valores negativos, menores que zero, como aqui mostra o esboço do gráfico. E para x' menor que x e x menor que x duas linhas, ou seja, um x aqui escolhido entre as raízes, eu vou ter minha função assumindo valores positivos, certo? Esse seria o segundo caso. Para o meu terceiro caso, vou considerar agora o delta igual a zero. Então, nessa situação, a função ela apresenta raízes que têm o mesmo valor, né? Duas raízes, mas com o mesmo valor. E aqui no terceiro caso, eu estou considerando também que o a é maior que zero, para eu ter a concavidade para cima. Então, note que aqui no esboço eu tenho esse ponto, né, onde x' é igual a x duas linhas, e eu posso observar que a função aqui não está apresentando valores negativos, né? Ou valor nulo, ou valor maior que zero, ou valor positivo. Então, tem aqui, para x igual a x' também igual a x duas linhas, eu tenho que minha função ela assume valor numérico zero. Para x diferente de x' e x diferente de x duas linhas, minha função vai assumir valores positivos, maiores que zeros, né? Como eu já disse, não apresenta aí valores negativos. No quarto caso, eu também estou considerando o delta igual a zero, só que agora o a menor que zero. Isso faz com que a concavidade da minha parábola ela fique para baixo. E aí eu vou ter um esboço do gráfico mostrando que ela só pode assumir valores ou nulos ou negativos, né? Ela não apresenta aqui valores positivos. Então eu tenho que para x igual a x', que é igual a x duas linhas, a função assume valor igual a zero. E se esse x for diferente do x' e diferente do x duas linhas, a função vai assumir valor menor que zero, negativo. Para meu quinto caso, eu vou considerar que o delta ele é menor que zero. E aqui eu também estou considerando que o coeficiente a é maior que zero. Nessa situação do delta menor que zero, eu não tenho raízes reais. Então, o esboço do gráfico mostra que a função ela não vai tocar o eixo x. E perceba que ela também só vai apresentar valores positivos. Então, para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, a função ela será positiva, ela será maior que zero. E nosso sexto e último caso, também estou considerando o delta negativo, só que agora o a também será negativo. Isso faz com que a concavidade da minha parábola seja para baixo. E aí perceba que ela não vai tocar aqui no eixo x e só vai apresentar valores negativos, nem nulos e nem positivos, só apenas os negativos. Então, para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, f de x é menor que zero. Então, pessoal, essas são as informações que devem ser usadas tanto para fazer o estudo do sinal da função polinomial do primeiro grau, como o estudo do sinal da função polinomial do segundo grau. Agora nós vamos entender o conceito de inequações. Primeiramente, veremos as inequações do primeiro grau. Aqui a definição. Dá-se o nome de inequações a qualquer sentença aberta por uma desigualdade. Então, nós não vamos usar o igual, vamos usar o maior, o menor, maior ou igual
ou menor ou igual, que são as desigualdades. As inequações do primeiro grau com uma variável pode ser escrita em uma das seguintes formas para A, pertencente ao conjunto dos números reais não nulos, e B, pertencente ao conjunto dos números reais. E as formas estão aqui, ó. Ax mais b maior que zero, ou ax mais b maior ou igual a zero, ax mais b menor que zero, ou ax mais b menor ou igual a zero, certo? Então, no estudo das equações, nós tínhamos o igual, e aqui nas inequações, nós teremos essas desigualdades. Bom, eu trouxe um exemplo aqui para mostrar como é que a gente pode estar resolvendo problemas com inequações. E aí o exemplo diz: determine o conjunto de solução da inequação 4x menos 7 maior que 13. Como resposta, eu tenho aí o 4x menos 7 maior que 13. Vou passar o menos 7 para o lado direito, né, da desigualdade, para o segundo membro. Então, ele está negativo, ele vai positivo. Fiz aqui a adição, né, 13 mais 7 dá 20. O 4, que está multiplicando o x, eu passo para o lado direito, ele vai dividindo. E aí eu descubro que nessa minha inequação, o x ele tem que ser maior que 5 para que 4x menos 7 seja maior que 13. E aí no final eu escrevo minha solução, dizendo que ela é igual à variável x aí, né, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x ele tem que ser maior que 5. Certo? Então seria um tipo de problema abordando aí o estudo das inequações. Aqui eu trago a inequação do segundo grau. Então, dá-se o nome de inequações a qualquer sentença aberta por uma desigualdade. As inequações do segundo grau com uma variável podem ser escritas em um dos seguintes modos. Para o A, pertencente ao conjunto dos números reais não nulos, e o B e C, pertencente ao conjunto dos números reais. Esses modos são esses: ax ao quadrado mais bx mais c maior que zero, ou menor que zero, ainda maior ou igual a zero, e por fim aí, menor ou igual a zero. Então, qualquer um desses modos aí pode estar abordando uma inequação do segundo grau. Eu trouxe também um exemplo que a gente resolva uma inequação do segundo grau para a gente saber como é que esse assunto pode ser cobrado. Então tem aí, determine o conjunto de solução da inequação 3x ao quadrado mais 10x mais 7 maior que zero. O que é que eu vou fazer? Eu preciso das raízes para estar resolvendo minha inequação. Então já calculei aqui, o x' deu menos 1, o x duas' deu menos 7 terços. Se vocês quiserem, vocês podem conferir, tá calculando essas raízes aí, o x', x duas', para estar treinando. Eu usei aquela expressão que envolve discriminante delta para estar calculando. Bom, outra coisa que eu preciso verificar é o sinal do coeficiente A. O coeficiente A ele tem valor 3, então ele é maior que zero, ele é positivo. Então, com essas informações, eu consigo fazer o esboço do gráfico da forma que eu mostrei para vocês no estudo do sinal da função. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto, menos 7 terços, e aqui o segunda raiz, né, o segundo ponto que toca o eixo aqui, x, o menos 1. Um detalhe importante a ser observado é que no encontro aqui com o eixo x, eu coloquei uma bolinha aberta, né, e aqui também uma bolinha aberta. E eu fiz isso porque a inequação quer os valores de x que são maiores que zero, certo? Para que a inequação seja maior que zero. Então, eu não poderia escolher nem o menos 7 terços e nem o menos 1, porque nesses valores aqui, a minha inequação seria zero. Como ele não está pedindo, eu deixei bolinha aberta. Se aqui fosse maior ou igual a zero, aí eu colocaria aqui a bolinha fechada. Mas vamos lá. Com esse esboço, eu consigo perceber que antes da raiz menos 7 terços, a função aqui apresenta valor positivo. Depois da raiz menos 7, ela também apresenta valor positivo. E aqui, entre menos 7 e menos 1, ele apresenta valor negativo. Como minha equação quer os valores dela para que seja maior que zero, então eu escrevi como solução que ela vai ser igual ao x, pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse meu x tem que ser maior que menos 1, certo? Tem que ser maior que menos 1, para que na equação aqui a minha função apresente valor positivo.
ou esse x tem que ser menor que menos 7/3 para que ela apresente também valor positivo, certo? Bom, pessoal, eu comecei nessa aula a fazer o estudo das inequações. Nas próximas aulas, nós vamos continuar falando sobre inequações, veremos outros exemplos e outras formas de estar resolvendo as inequações. Então, para as informações que foram vistas nessas aulas, é interessante que vocês façam a leitura do livro para estar aprofundando, né, os questionamentos que foram discutidos aqui. E eu também estou deixando uma atividade, que é a atividade do Caderno Mais, módulo 1, capítulo 3 desse caderno. E as questões, elas estão na página 50, são as questões 44 e 45, certo? Espero que vocês tenham